Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernanda Vilas Boas, eu sou repórter do portal Alto Astral e hoje eu estou com uma presença bem especial aqui, que é o Babalorixá e meu amigo, Ricardo Leão, e hoje ele vai conversar com a gente a respeito dos orixás dos signos, que é um tema que chama a atenção de bastante gente, justamente por causar uma certa curiosidade em relação a essas associações. Primeiro, Ricardo, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com você, né, falando um pouco sobre esse universo tão mágico e tão brasileiro. Exatamente, né? tão brasileiro. Tão brasileiro, tão nosso, muito nosso. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, há quanto tempo que você realiza esse trabalho. E eu sei que o seu nome é Ricardo Leão, é assim que a gente está apresentando o Ricardo hoje como Ricardo Leão. Mas ele tem um segundo nome dentro da tradição do candomblé que eu gostaria que você explicasse também. Isso, como Ricardo Leão, eu coloco Ricardo Leão porque eu trabalho em várias vertentes do esoterismo, né? Então eu faço astrologia, eu jogo tarô, eu jogo runas, eu pesquiso todo esse universo de simbologias e também dou aula sobre isso e realizo atendimento sobre isso, né? Inclusive de cultura africana. Mas fui iniciado no candomblé pela minha avó, Maria, como filho de Oxum. Então aí ali eu tenho meu nome de Ricardo de Pondá, né? Ojomi, ou seja, o olho d'água, que tudo dentro da tradição africana tem a ver com a natureza, né? Então como eu sou filho das águas de Oxum, então seria Ojomi, ou seja, os olhos d'água, né? Dentro de todo esse universo mágico que o candomblé apresenta, de onde vem a tradição do jogo de búzios, né? Cujo qual, assim, a única maneira exata da pessoa saber o seu orixá é através do jogo de búzios, entendeu? Mas aí nós criamos várias associações, porque como os orixás eles regem a natureza em si, e foram criados junto com todo o cosmos, com toda a sabedoria sagrada, é impossível separar e falar não tem a ver com o planeta, não tem a ver com essa energia, porque o orixá ele é o todo, e se ele é o todo, ele está no todo, ele não pode ser segmentado. Mas as energias astrais, espirituais dos orixás resolveram morar no Aie, que é a Terra. E a Terra é influenciada por todos os outros astros. Então existe sim uma ligação entre a astrologia e os orixás. Inclusive tem uma maneira de fazer um mapa astral com orixá que é uma delícia, enfim. É bárbaro. Certo, mas assim, independentemente do mapa astral, eu sei que existe uma associação mais genérica entre um orixá e os 12 signos, certo? Exato. Então se a gente fosse começar, por exemplo, a falar a respeito disso, de um orixá que consegue agregar características de um determinado signo e que é possível relacioná-lo a ele. Então, no caso, a gente teria Ogum como orixá guerreiro, ele seria o orixá de Áries? Ele é o orixá de Áries, inclusive a gente chama de Ogum como o Marte Negro, né? Porque ele é belicoso, porque ele é guerreiro, porque ele é dedicado, porque ele não se espanta, ele não teme, ele bota a cara, ele vai em frente, é o guerreiro nosso de todo dia, né? E como a Ariana é extremamente passional, ou vai ao racha, ou quer ou não quer, é territorialista em determinados momentos, né? Mas assim, se tem uma coisa que quebra algum, inclusive até nos próprios mitos, é o amor. O ariano ele é forte para tudo. A hora que chega no lado do relacionamento afetivo é onde ele vai tombar, onde ele vai ficar mansinho, onde ele vai ficar molinho. Então a gente fala aí, Ogum caiu nas graças de Oxum, quer dizer, caiu nas graças do amor. Mas há essa associação sim de Áries Ogum por esse temperamento belicoso e determinado, mas também por conta de Marte. Por conta de Marte, que vem a ser o planeta regente dos arianos. Exatamente. Né? Tá certo. E aí a gente tem, dentre os taurinos, a gente tem Oxóssi. Oxóssi que é considerado o orixá da fartura e também das matas, Ricardo? Sim, das matas. E o mais interessante de Oxóssi, que pouca gente fala, é que ele é o orixá da inteligência, né? E da meticulosidade. Então o taurino é uma pessoa que tem muito método para as coisas, mas um método muito próprio dele que beira a teimosia. Então a gente não sabe onde é teimosia ou onde é insistência, mas o taurino pega todas essas qualidades do Oxóssi de ser curioso, de buscar as coisas, mas de sempre querer trazer tudo que ele aprende para o seu universo, porque o taurino também tem muito disso. Recolhe, né? Exatamente, ele acolhe, recolhe, ele ressignifica para depois trabalhar, né? E fora que o Oxóssi, a gente costuma brincar, geralmente que os taurinos são bons de prato, o Oxóssi aceita de tudo na vida, menos uma mesa vazia. Então, na África, ele é aquele que sai para caçar, por isso a saudação dele, Okiaro significa, antes de tudo, bom dia.
porque ele sai para caçar à noite para poder manter a família alimentada de dia. Que é uma preocupação dos taurinos, exatamente, né? O bem-estar da família, e né? o trabalho, a dedicação ao trabalho. Sim. Né? Essa dedicação que beira a teimosia, né? Que a gente fala que é a qualidade e o defeito no limiar. Né? Exato. Eu sou insistente, mas eu tenho que ter cuidado para que essa insistência não beire a teimosia. Certo. Entendeu? E o Oxóssi tem as características de às vezes pôr o pé onde não deve. Entendeu? Entendi. Mas é lindo. E a saudação de Áries, né? Que seria Ogum. Ogum significa Ogum é vida. Então veja bem, mais vivo do que Ariano, Ogum é vida. Sim. E aí a gente seguindo, a gente tem os Ibejis que são de Gêmeos. Sim, sim. São orixás mais intelectualizados, bastante comunicativos e também inteligentes, e eles gostam de uma certa visibilidade, é isso, Ricardo? Na verdade, assim, quando a gente estuda em África, os Ibejis, eles são divindades cultuadas à parte, assim, então realmente eles têm um culto. No Brasil, dentro da Umbanda principalmente, acabou se tornando apenas Cosme e Damião, essas coisas todas. Mas não, são orixás importantíssimos, que têm culto próprio. E a parte mais significativa deles é que eles carregam dentro de si a dualidade, a possibilidade de pensar e de sentir ao mesmo tempo, que geralmente o geminiano tem, onde ele consegue seu equilíbrio, ou onde ele perde seu equilíbrio. Ao mesmo tempo, dentro de toda essa força, são os inquietos, porque o Ibeji significa tudo que é novo, tudo que brota, tudo que nasce. E o geminiano não se permite ficar parado, estagnado em uma situação. Ele precisa seguir adiante na movimentação do mundo. Ele precisa sempre brotar dele mesmo, né? Então, Ibeji, nasce duas vezes. Por isso eles mudam de ideia com determinada frequência, por isso eles são extremamente curiosos, com muita intensidade, e por isso que eles não abrem mão de uma boa discussão por nada nesse mundo e nem de uma boa festa. Porque eles precisam ter essa anemia, esse ânimo, essa anemia não, que horror. E essa animação é uma característica bem típica de geminianos mesmo, né? Bom, aí a gente segue com o Câncer. Ibejeró. Né, a saudação, tá. Ibejeró, que significa calma, criançada, porque, né, senão vai com tudo. É muita adrenalina, né? Exato. Aí a gente vai para Câncer, que a gente tem Oxum, que é o orixá das águas doces, Sim. que é chamada de Senhora da Beleza, e ela é super emotiva, Ricardo. Exato. Aí tem uma coisa que eu sempre associo assim, a Oxum, ela é associada ao signo de Câncer, muito pelo lado delicado do canceriano, muito pelo lado maternal do canceriano, e as sutilezas que o canceriano tem. Então, Oxum é uma orixá, né? Orixá das águas doces, da vida, e a Olomi, ou seja, a Senhora das Águas dos Rios, ela não aceita a indelicadeza, ela não aceita a grosseria, né? É necessário haver um jeito de falar, é necessário haver uma maneira de falar. Porém, o contraponto disso é que são extremamente astutos, os filhos de Oxum são extremamente astutos, como se diz, eles pensam antes de agir, eles não tomam atitudes embasadas em situações fáceis, né? Eles gerencializam muito bem o raciocínio, embora não pareça, porque você fica atrás daquela aparência boazinha, tranquilinha. Mas são mais estrategistas? São mais estrategistas, é a palavra que eu queria lembrar, que ótimo. São mais estrategistas mesmo. E são muito apegados às pessoas, então tudo que eles pegam, eles recolhem também para eles e ressignificam, muito parecido com o touro lá atrás. Certo. Não é à toa que dentro do próprio candomblé, Oxum é casada com Oxóssi, né? Porque ele também é tido como o mais romântico entre os orixás, e ela, como senhora e deusa do amor, não podia ficar para trás nessa história. E essa pegada de estrategista talvez tenha a ver com a intuição do canceriano, né? Que é uma coisa bem exacerbada. Exato. E ligado com a lua também, principalmente, né? Sim. E Oxum, entre os orixás, ela é conhecida como a Iabá mais feiticeira, né? Como aquela que tem o poder da magia na mão, aquela que tem o poder de transformar um sonho na realidade. Olha, e a gente sabe que o canceriano tem isso, né? Tem. Saudação de Oxum Araiê, ou ó, graciosa mãezinha. Certo, e aí a gente segue para Xangô. Xangô que está relacionado a Leão, que é um orixá considerado bondoso, fiel, criativo, animado, mas também um pouco mandão, é isso mesmo? Esse mais também um pouco mandão. Né? Xangô, falar de Xangô é falar de um rei, né? Porque Xangô é o rei, é o Obá. Xangô é vida, o elemento de Xangô em si, Xangô é o fogo vivo. É o fogo tanto vulcânico quanto o fogo do sol, quanto o fogo das brasas, quanto o fogo das fogueiras de São João, que nós estamos agora, né? Inclusive o sincretismo dele. Enfim,
A associação dele com o leão é por si só em relação ao sol, que é o astro rei, e pelo temperamento do leonino, de brincar, de conversar, de todo lugar que ele chega ele é festa, todo lugar onde ele chega ele quer ser o centro das atenções, ainda que ele não queira, ele acaba passando por essa situação de brilhantismo, e Xangô ele é brilhante dessa maneira. Os filhos de Xangô, tanto quanto os filhos de Leão, gostam muito de discutir, de ter razão, eles sabem o que eles estão falando, eles odeiam perder uma briga por qualquer coisa que seja, então eles se superam sempre, eles vão até o limite deles mesmos para poderem explodir e expandir, né? E são mandões um pouco por conta disso também, né, Fê? Quer dizer, tem que ser um pouco do meu jeito, mas eu digo sempre, o leonino é mais manso que a leonina, então, ó, as filhas de Xangô são mais bravas que os filhos de Xangô. Vocês anotaram isso aí, né? Gente, aí a gente chega Caô Cabecile, vem obedecer o rei. Saudação de Xangô. Saudação. A gente chega em Obaluaiê, que vem a ser orixá do meu signo, que é virgem. E eu sei que é o orixá da cura, também das pesquisas. Ele é bastante dedicado ao trabalho, muito honesto. Sim. E um pouco tímido, Ricardo. Falar do velho, a gente costuma falar o velho com todo carinho, né? É falar com respeito, com muito respeito. Uma das grandes coisas que preciso deixar claro aqui, Fer, aproveitar a oportunidade, sim, é que o pessoal fala que o Omulu é o novo e o Baluaê é o velho, ou melhor, o Baluaê é o velho e o Omulu é o novo, deu na mesma. Deixa eu entender o que eu estou falando. Certo. Vamos voltar. Tá. O Baluaê é o velho, o Omulu é o filho de Obaluaê. Pronto, me achei. Vamos lá. E você não concorda com essa classificação? Não, concordo com essa classificação. Tá. Eu não gosto quando o pessoal inverte. Fala que inverte. o Baluaê é novo. Certo. Né? Quando na verdade o Baluaê é o velho. O Baluaê significa rei e senhor da terra. Então, como protetor dos virginianos, vamos pensar lá. O símbolo de virgem tem muito a ver com Mercúrio, caduceu, aquela coisa toda que é a saúde. Que é a questão da saúde, exatamente. Né? E o Baluaê ele passou muito tempo na pesquisa da saúde. Então, antes de mais nada, a associação dele com virgem é pela determinação à pesquisa, à minuciosidade do trabalho, ao detalhe, a não aceitar as coisas, nem argumentos como são, tipo, é isso por isso, não, me explica por quê. Então a gente fala, o virginiano ou o filho de Obaluaê acaba sendo chato porque ele quer saber mais ou saber mais fundo, mas na verdade é que ele não quer passar adiante algo que ele não concorde ou não aceite. O virginiano tem horror a errar, exato, a cometer um equívoco, né? Então eles mantêm essa postura de sobriedade em todas as situações, de não se colocarem onde não podem se comprometer, né? Mas também são extremamente viscerais na descoberta da vida. Ele quer descobrir a vida. Uma das coisas que pouca gente fala de Obaluaê é que ele foi um grande viajante. Né? Então adora conhecer pessoas, conhecer lugares, que é uma coisa que o virginiano tem também. A curiosidade, que é a né? curiosidade. A curiosidade despertada por Mercúrio. Exatamente. Né? E a saudação de Obaluaê é a Totô, né? Que é a mesma de Omulu, que significa silêncio, respeito, porque o virginiano também, ele deixa você entrar até onde ele quer. Depois você peça licença e procure saber. Vocês me respeitem, então. E procure saber se ele quer que você entre. A gente chega agora nos librianos, no orixá Oxumaré, que promove a harmonia entre os céus e a terra, e é também conhecido como Senhor do Arco-Íris, é bastante otimista e romântico? Sim, Oxumaré é uma lindeza. Oxumaré, enfim, um beijo por sinal a toda a família do Ilê Oxumaré de Salvador, de Pai PC, sempre com muito carinho a esse Ilê que eu tenho tanto no meu coração, Ilê Oxumaré na Bahia. Oxumaré é o orixá que ele rege o ciclo das estações, ele liga o céu à terra, e ele tem a ver com Libra por essa coisa da beleza, por essa coisa da nobreza, por essa coisa de conseguir evaporar as coisas que não são tão boas e se fazer chover de forma generosa, com amor, com amizade, com carinho, com delicadeza, com gentileza. Mas ao mesmo tempo, Oxumaré ele é de terra e ele é de água, então Libra também tem essa coisa, tem hora que eu não sei se eu estou aqui, tem hora que eu não sei se estou ali, a dúvida prejudica a Libra, e é uma coisa que Oxumaré como orixá vem como contrário, ele vem fortalecer esse lado no libriano para ele vencer. Vencer a hesitação. Exato, porque Oxumaré é muito certeiro, Oxumaré é muito direto, Oxumaré não aceita meias palavras, para ele as coisas são ou não são. Então geralmente quando o libriano é levado ao limite é que ele se decide, mas enquanto ele puder ficar um pouco lá, um pouco cá, um pouco lá, um pouco cá, ele vai ficar. Né? E a saudação de Oxumaré é o boia, quer dizer, a continuidade de tudo, a beleza e a longevidade de todas as coisas.
Certo. E agora a gente chega num signo bastante intrigante, que é Escorpião. Olha, acho que tem alguém que quer falar. Nossa, quero ouvir agora. A gente chega num signo bastante intrigante, que é Escorpião, e cuja orixá regente é a Nanã, que é considerada uma orixá velha, das águas profundas, profundos como são os escorpianos, né? Sim. Bastante emotiva, apaixonada e poderosa, é isso mesmo, Ricardo? E mãe de Obaluaê. Mãe de Obaluaê. Né? Olha lá, então quer dizer, é toda uma outra, a gente chama a família Jeje, que foi associada à família Nagô, né? Nanã é a grande mãe do mundo, a senhora da lama, do começo da criação, né? Da estrutura básica da formação do homem, da mentalidade do homem, do início da razão. Então, os escorpianos, assim como Nanã, eles são inteiros e são intensos. Mas Nanã também ela tem uma distância, ela não se abre com qualquer um, ela não fala com qualquer pessoa, ela procura ficar no mundo dela fazendo o que ela tem que fazer. Se ela tem intimidade com alguém é porque ela deu. Geralmente os escorpianos não gostam que criem intimidade com eles. Essa privacidade forçada não, de jeito nenhum. E a Nanã tem muito disso. A Nanã, então, ela é aquela que faz o caminho dela, ela é aquela que busca o caminho dela e não aceita que mandem ela fazer alguma coisa. Então, um filho de Nanã, tanto quanto uma pessoa do escorpião, flui muito melhor na própria água e no próprio tempo do que se alguém tentar agitar as suas águas, né? É o que irrita Nanã. E a Nanã, quando irritada, ela tem uma coisa muito parecida com os escorpianos. Geralmente fala que o escorpião é vingativo. Não. A melhor vingança do escorpião é o desprezo exato, perpétuo, que ele vai te dar pro resto da tua vida. Tá? Uhum. Simples assim. E a Nanã faz a mesma coisa, ela esquece. Ela não esquece. Ignora solenemente a existência. Exato. Você não existe pra mim. Embora ela não tire da memória. Se alguém vier falar, nossa, Fernanda, não quero falar sobre Fernanda. Entendeu? Então isso é uma coisa muito própria de Nanã. Né, de se dedicar até com todo amor a tudo que faz, mas pisou uma vez. Acabou. A saudação de Nanã é Saluba, né, que seja a grande senhora. A grande senhora. Bom, a gente chega então em Sagitário com Yansan, considerada dona dos ventos, a rainha das tempestades. Sim. E é uma orixá livre, dona de si mesma, bastante sincera e otimista, Ricardo. Minha mãe linda, né? Porque Yansan é meu berço, meu colo, foi no colo de Yansan que eu nasci. Meu amor, assim, meu xodó pra vida toda. E, coincidentemente, eu sou sagitariano também. Então, vamos lá. Agora a gente fala assim, porque é tão chato. Não, mas vamos lá. Yansan é o orixá dos temporais, a tempestade, da faísca, da fagulha. Yansan é a paixão que acende, é o interruptor que você bota o dedo e a hora que você menos vê, explodiu, sabe? Aquele batalhão de luzes e fogos e energia. E ela tem essa coisa a ver com o Sagitário de... não cruza meu caminho, que eu vou acabar te atropelando, não porque eu quero, mas porque eu nem vi que você estava aí. É uma força da natureza. Pois é, porque o sagitariano muitas vezes ele acaba fazendo as coisas sem perceber, positivamente e negativamente. Certo. Né? A hora que ele vê, ele atropelou uma situação, ele falou alguma coisa que não devia, ele deu um Impossível, fora. Extremamente impossível. Exato, mas com a evolução a gente fala que o sagitariano, dentro da astrologia, quando vai ficando mais velho, dependendo do ascendente, ele fica mais sensato e vem a sabedoria jupiteriana. Certo. Né? E o mesmo acontece com os filhos de Yansan. A Yansan, quando não fala, ela fala fogo, né? Ou seja, ela guarda para ela tudo aquilo que ela sabe, para no momento exato soltar feito a flecha sagitariana. São indivíduos livres, passionais, determinados, gostam de ser desafiados, gostam de chegar à margem do limite, né? E não há nada que os tire do caminho deles, não se assustam com muita coisa. Querem passar. Saudação de Yansan, Eparrei. Eparrei. Né? Essa é famosa. Eparrei. Cuidado, né? Olha lá, olha o susto. Aí a gente chega então nos capricornianos, a gente tem Omulu, que é o orixá das doenças e da cura. Sim. E ele é bastante rico, ambicioso e muito determinado. Isso condiz perfeitamente com a personalidade capricorniana, né, Ricardo? Exato. E ao mesmo tempo, se a gente voltar a falar como ele tem a ver com Obaluaê, que é de Virgem, veja bem a situação. Obaluaê significa rei e dono da terra. Automaticamente, Omoolu, filho do Senhor, significa que ele possui a mesma riqueza que o pai. Certo. Né? Tem tudo a ver, que Virgem e Capricórnio são do mesmo elemento, sim, né? Exatamente, que é a própria terra. Sim. Embora eles tenham ali Mercúrio e Saturno no contraponto. Isso, o que significa que o capricorniano ele é um pouco mais pé no chão, ele é um pouco mais dogmático na questão de metas e objetivos. E ele deixa muito mais facilmente as emoções para trás, como uma aparente frieza,
para poder seguir um objetivo qualquer que ele tenha determinado. Né? Isso é uma coisa que o Omolu faz, sabendo que ele tem um objetivo, e ao mesmo tempo que o capricorniano faz. O que muitas vezes as pessoas falam, nossa, o capricorniano é frio, ou o filho de Omolu é uma pessoa muito fria. Não, é que eles pensam muito, eles ponderam muito para saber se numa relação, numa amizade ou numa grande virada de vida, o que eles vão passar merece tanto empenho, tanto desgaste energético, tanto mesmo, tudo isso. Então são assim os ponderados. Né? Até porque o Baluaê, o rei tem tudo, o filho herdou do rei, quem tem que manter a herança? O filho. Então automaticamente a grande diferença está aí, é ele quem segura um pouco a situação porque ele não quer ficar sem nada. Certo. A saudação dele também é a Totô, a Juberô, ou seja, silêncio, respeito e silêncio. Tá, e aí a gente chega nos aquarianos, cujo orixá é Oxalá. Oxalá é considerado o pai da criação, é o senhor da paz. Ele é um orixá bastante original, leal, ele tem um senso de humanidade muito exacerbado, muito evidente, e ele também é um orixá independente, cara. Sim, o Oxalá, na verdade, um dos mitos dele, que para mim mais o aproxima de Aquário, é que ele faz o que dá na cabeça dele. Ele vê o mundo da cor dele, ele faz o mundo da cabeça dele, e acabou. E esse tipo de situação no mito dos orixás, na história dos orixás, como senhor da criação, colocou Oxalá numa má situação. Porque ele não pensou, fez, achou que estava livre, que podia fazer tudo o que queria e acabou se escangalhando na parede. Então ele teve alguns limites, mas isso não tirou dele a soberania entre os Funfun, ou seja, os orixás brancos ou os orixás da criação. E ele é muito próximo do aquariano porque ele é humanitário demais. Exato, o interesse dele é tipo, por que não para todos? Por que não para os outros? Né? E engana-se quem pensa que Oxalá é totalmente pacífico, porque a arma de guerra de Oxalá é o Pachorô, com quem ele cria ou destrói o mundo. Né? E a gente sabe que um aquariano, quando ele realmente está determinado a alguma coisa, ele vai no alto impeço o caminho dele, e ao mesmo tempo, se ele precisar explodir para uma determinada situação, a explosão aquariana é de você sair de baixo. Você fala, não condiz com essa pessoa que eu conheci, eu jamais imaginaria que tal pessoa fosse capaz de fazer tal coisa. O aquariano, ele é capaz. Ou seja, ele é racional, mas até um certo limite. Exato, porque também tem, pela regência de Oxalá, mesmo Aquário sendo ar, Oxalá é água. Né? Então essas alterações de água e mistura de água e ar, você tem esses dois elementos, ou muito oxigênio na água, ou a própria evaporação. Né? Então assim, toda essa profusão de coisas cabe no sentido do aquariano. Por isso Oxalá está associado a Aquário, por essa visão humanitária, por essa busca curiosa e evolutiva. Né? Oxalá pegou o mundo do jeito que era, ele transformou o mundo no que a gente conhece. E o aquariano não sabe passar pela vida sem transformar o que está em volta dele. Uma vez o João Bidu disse assim que a felicidade do aquariano só tem sentido se ela for compartilhada. Exatamente. Eu acho isso muito bonito. E a saudação de Oxalá é Shepa Babá, né? Que também significa ele chegou, respeito com ele. Certo, que lindo. E finalmente a gente chega a Iemanjá. Iemanjá, que é o orixá associado a peixes, né? Ela é rainha do mar, ela é senhora das marés e ela é uma orixá extremamente sensível, bastante imaginativa, também sonhadora e com as emoções à flor da pele. Exato, e com as emoções à flor da pele vem aí a grande coisa. Não nos esqueçamos que o mar, ele é maré alta e maré baixa também é tsunami. Né? Então todo mundo, às vezes, muita gente olha para peixe e fala, eu já imagino bonzinho, o lúdico, mas o pisciano quando quer vira tubarão. Né? É verdade, sim. O pisciano quando quer ele vai, ele tem a meta dele, tem um objetivo e também não foge da raia não. A grande diferença é que geralmente os piscianos eles não gostam de nadar com cardume, embora eles queiram se adequar a toda uma situação. Então na cabeça tanto dos filhos de Iemanjá quanto dos piscianos fica essa coisa, isso eu quero fazer por mim, e isso eu gostaria de fazer pelos outros. Então pode ficar uma briga, os dois peixinhos, né? O que eu faço para mim e o que eu faço para o outro. Portanto é necessário haver um equilíbrio nessas decisões. E Iemanjá é extremamente família, extremamente imaginativa, extremamente apegada aos amigos, às pessoas que quer bem. E esse apego beira o ciúme, que ela é ciumenta, ela é possessiva. Então o pisciano também tem aquela coisa, meu amigo, é bom estar comigo, eu quero estar... Sabe que acaba virando meio chiclete, às vezes? Mas são pessoas especiais sem as quais
a gente não consegue ficar muito longe. Por quê? Eles também têm uma sabedoria emocional que para os amigos em momentos de crise é hiper especial, né? E Iemanjá dentro do candomblé é tida como Iaolori, ou seja, a senhora das cabeças, trazendo para os piscinenos essa facilidade de entender não só a fé quanto a religiosidade, mas muito de ser o amigo psicólogo que abraça o outro e dá todos os conselhos do mundo e tem todas as dicas do mundo. Né? Ele é bem assim, bem dessa maneira. A saudação é Odoiá, significa Senhora das Águas ou Senhora dos Rios, que Iemanjá na África, uma curiosidade, Iemanjá na África é Senhora dos Rios. Ela se tornou orixá dos mares no Brasil quando o negro fez a travessia na diáspora. Olha que maravilhoso. Pois é, lindo, lindo. Então, gente, a gente está recebendo aqui algumas perguntas. E aí o que eu queria sugerir é o seguinte, que as pessoas estão colocando o signo delas, né? Então eu vou pedir, não estão fazendo perguntas específicas assim, né? Que eu imaginei que as pessoas fossem fazer, mas enfim, como isso daqui é realmente muito dinâmico, então eu vou pedir para o Ricardo, talvez a gente não consiga fazer dos 12 signos hoje, né? Porque o horário, ele é imperioso aqui com a gente, mas vamos tentar começar com Áries e ver assim, algumas previsões para os arianos. Vamos. Tudo bem? Dessa forma? Vamos Ótimo, vamos ver para essa semana. Né? A gente isso, para essa semana, o que a gente pode esperar então? Olha, o ariano essa semana, quem aparece regendo é Oxum. Tudo que o ariano colocar a mão para fazer e se dedicar com afinco, com apreço e desenvolvendo, porque Oxum ela tornar as coisas mais lindas, mais bonitas. Ela é a senhora das joias, dos adornos. Então, olha aí, Ariana, essa semana tudo que você tem que fazer, coloca a mão na massa com carinho, coloca a mão na massa com afeto, acreditando que vai dar certo, que essa é a razão e você com certeza vai chegar lá. Como Oxum é senhora do amor, nós estamos aí na lua nova, signo de câncer, aquela coisa toda, emoções à flor da pele. Então vai ser uma semana onde o amor vai falar mais alto. Só tenta não pegar pequenas coisas para fazer drama diante de certas situações, né? Se quiser falar alguma coisa com seu bem, haja sem rodeio, fale o que tem que falar, ouça o que tem que ouvir e resolva. Não fique protelando situações, ok? Certo. Vamos lá então para Touro. Essa semana, o que será que os taurinos podem esperar, Ricardo? Vamos ver para os taurinos. Olha, os arianos, eu gostei de saber que tem um sonho. Sim. Muito legal. Essa dinâmica é muito boa. É muito boa mesmo. Touro. O taurino ele está num momento em que ou vai ou racha, taurino. Você vai viver uma semana onde as dúvidas não podem ser as suas aliadas. É hora de definir as coisas e ter um pouco mais de cuidado ao valor que você dá à opinião das pessoas que falam as coisas para você. Tá? Então é momento, taurino, de não emprestar o seu ouvido a quem quer dizer aquilo que você não quer ouvir. E também não entrar em embates e desgastes à toa. Uma das grandes dicas que o jogo dá para os taurinos, quem está respondendo é o Xaguian, é paciência. Haja com paciência, não se precipite. Então essa semana eu diria que não é semana boa para compras, para investimento, para mudanças radicais, para nada, tipo, nem trocar a cor da tinta do cabelo. Tá? Essa é uma semana de você ponderar, porque pode ser que qualquer passo aí no impulso acabe trazendo alguma insatisfação. Certo, vamos ver então para os geminianos o que espera, o que eles podem esperar nessa semana. O geminiano, essa semana, ele pode esperar uma semana de decisões, tá? Eu vejo assim, se você é geminiano e você tem ações ligadas à justiça ou processos ou qualquer coisa que esteja demandando alguma espera, essa semana eu vejo que a coisa desencalha e você pode receber boas notícias. Tudo que esteja relacionado à papelada, pode ser documentação de casa, de carro, enfim, a coisa vai andar. E ao mesmo tempo, gêmeos, os orixás estão pedindo para que você tenha um pouco mais de consciência com o tipo de assunto que chega até você e o que você leva adiante. Então é uma semana onde o silêncio, aquela velha frase, né, Fê? Que o silêncio, a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Sim. Então, geminiano, essa semana convém ficar um pouquinho mais na sua e não levar tudo ao pé da letra. No amor, é hora de deixar um pouco mais a pessoa amada tomar a atitude. Certo. Vamos para os cancerianos, o que eles podem esperar dessa semana? Quais são as previsões dos orixás para câncer? Ainda mais câncer que é aniversariante, né? O mês.
já aparece Yansan. Quer dizer, para canceriano, eu acho que eles estarão muito efusivos, até porque se a gente tem a lua nova neles, eles estão aí com gás total para muita coisa. Realmente é hora de renovar. Quando Yansan aparece, ela fala que está chegando a hora de deixar algumas coisas para trás e renovar completamente a vida. Renovar completamente a vida, canceriano, significa deixar para trás tudo aquilo que até aqui não foi produtivo, tudo até agora que não deu aquilo que você imaginava. Né? A gente tem que ter um pouco de bom senso para parar de adiar as esperas. A semente, quando tem que brotar, a gente só cuida e ela brota. Mas o que não é para ser, não é. E não adianta você forçar a vontade da natureza. A natureza impera em tudo. Amor, amizade, trabalho, onde for. E Yansan, ela está dizendo para vocês, aproveite a vida porque a vida é agora. Finalizem todos os ciclos que não estão trazendo nada e permita que a grande renovação chegue. E Yansan, quando vem, ela traz muito amor, muita alegria, muita paixão, novos trabalhos, novas oportunidades, viagens. Então, canceriano, vamos sair do lugar aí, é hora. Isso aí. Previsões agora para os leoninos, cujo orixá Xangô. é o grande e poderoso Xangô. Vamos lá. Quero orixá de minha avó junto com Yansan. Pensa numa mulher brava. Vamos lá para os leoninos. Para leão, e engraçado, a gente vê que leão já está quase no seu inferno astral, vamos pensar assim, né? Sim. Os orixás, quem está respondendo é o Oxalá. O Oxalá está pedindo um pouco mais de paciência e traquejo para lidar com situações onde você não se sente muito à vontade. Então, de repente, no trabalho, pode ser com o chefe, pode ser com o colega, é hora de repensar a situação, porque a gente tem o hábito, eu digo a gente porque todos nós fazemos isso, a previsão é para leão, mas todos nós temos esse hábito, de às vezes levar as coisas muito pelo ego e pelo lado pessoal. E isso faz com que a gente acabe vendo as pessoas e as coisas por um prisma completamente errado, tá? Então, o Oxalá está pedindo, leonino, que você abra os olhos, que você valorize quem está ao seu lado, mas que principalmente antes de você brigar para provar o seu tamanho, que você tenha a real noção do seu valor e a real noção do seu tamanho, tá? Porque agindo dessa forma você não vai ter que brigar por trincheira com ninguém. Uma semana de tranquilidade, uma semana de paz, desde que você abra o seu coração para as coisas que são verdadeiramente boas. Sabe aquela pessoa que te enche o saco, tira a paciência? Deixa para lá, tá? Isso não pertence a você, é um presente que você não é obrigado a abrir, então não abra, tá bom? Vamos que vamos. Certo, agora vamos ver as previsões para os virginianos, que são regidos por Obaluayê. A gente já viu que o Obaluayê é um orixá muito poderoso, orixá da cura e também das pesquisas. E é o orixá de minha mãe também, que também é virginiana. Sim. Vamos lá. Olha que beleza, aqui está aparecendo Oxum também, trazendo para os virginianos uma semana de novas ideias, uma semana de afluentes, ou seja, grandes encontros ou grandes ideias podem aparecer no contato com pessoas fora do círculo com que se está acostumado a ter. Porque aparece tanto Oxum quanto Xangô. Então, para os virginianos, esse início de semana, essa semana toda vai ser de grandes surpresas, de grandes decisões. E quem está num relacionamento onde não sabe se vai ou se fica, quando Oxum se posiciona dessa maneira, vai. Entendeu? Tipo, é muito provavelmente que rompa. Oxum não é o tipo de orixá que fica carregando amores mal resolvidos, nem se dando e se doando ou se dedicando a quem não mereça tal valor. Então, virginiano, se você está passando por isso na tua vida nesse momento, é hora de você entender que amor próprio não é picuinha. Amor próprio é saber que você merece o melhor sempre, todo dia, toda hora. E é melhor começar isso agora, tá? Porque o Oxum está vindo aí tirar, resgatar quem está com o coração partido e abrindo os caminhos profissionais para quem está começando alguma coisa nova. Então, uma semana radiante para os virginianos. Eba! Gente, agora Libra, que são regidos por Oxumaré. A gente vai ver então as previsões para essa semana, ao vivo aqui com o Babalorixá Ricardo Leão. Os librianos. Olha lá, Camila Almeida é de Libra. Olha lá, beijo Camila. Olha, os librianos essa semana, eles estão com gás total, estão com força total. A energia que os move, a energia que os está arrebatando, é uma energia extremamente iluminada, falando que nada vai ficar no lugar. O libriano, então, realmente está chegando à conclusão de que é preciso pôr a mão na massa para que as coisas aconteçam. Mas uma coisa bacana falar, Libra, que é lapidar as coisas que você já tem.
Então, ao mesmo tempo que vem essas imensas oportunidades, o que os orixás pedem é para que você veja tudo que você já está trabalhando, os estudos que você já está fazendo, o trabalho que você está desenvolvendo, o relacionamento que você está, e que você veja como você pode lapidar essa situação de forma a melhorá-la. Tá? Não deixe apenas tudo na mão do outro, é necessário também você colocar a sua mão delicada, o seu amor, a sua força para que as coisas fluam com maior intensidade. Uma semana magnífica para os librianos. Certo, estou aqui lendo agora, Ana Carolina Gomes está perguntando sobre escorpião, é agora, hein, Ana Carolina? Ana Carolina Gomes, ela quer saber sobre amor e trabalho. A gente viu agora que Nanã, que é a orixá regente dos escorpianos. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá para a Ana, então, especialmente. Para todos os escorpianos. Sim. Sim, senhora, prometo. Escorpianos, quem aparece aqui é o Oxum na sua face feiticeira, na sua face mulher guerreira que não aceita não como resposta. Profissionalmente, está trazendo um momento de se colocar à frente das decisões e das atitudes, ou seja, é hora de sair um pouco das sombras, é hora de parar de esperar o sim que vem de outra pessoa e ousar. Oxum sempre é Yalodê, ou seja, a primeira dama da sociedade, é aquela que no começo do mundo ousou dizer não aos homens e por conta dela o mundo ficou com sede. Só quando fizeram as pazes com ela é que a água voltou para o mundo. Então, nessa semana, o que ela está dizendo para os escorpianos é: reconheçam o seu valor e não se diminuam por nada. Profissionalmente, é uma semana de brilho e de reconhecimento. Novas oportunidades aparecendo e devem ser abraçadas. Olha aí, que legal. Agora a gente está ao vivo aqui com o Ricardo Leão. A gente vai falar agora das previsões para Sagitário. Sagitário cuja regência é de um orixá também bastante poderoso, uma orixá Yansan, que é a dona dos ventos e a rainha das tempestades. Vamos lá? Quais são as previsões para essa semana? Sagitário, o que Yansan está dizendo aqui para vocês, na verdade, que está vindo junto com o Oxum e Oxalá, vamos organizar tudo que está na tua cabeça. Pode ser que você esteja querendo fazer tudo de uma só vez, tomar decisões, porque a gente vai chegando na metade do ano, o sagitariano é aquele que entra em desespero, né? Tudo que eu falei que eu ia fazer em janeiro, eu não fiz, já estou na metade do ano, eu preciso fazer. Então, calma. Ansiedade, né? Calma. Então, vamos peneirar, vamos ver a real necessidade das coisas, a urgência e o essencialismo. A dica que os orixás estão trazendo para Sagitário: veja o que é essencial. Não adianta você encher sua prateleira com 30 livros e não conseguir dar conta de ler nenhum. Então filtra tudo, veja o que você precisa para esse momento e assim vai. Isso na escola, isso no trabalho, isso em tudo que você está fazendo. Dentro do relacionamento afetivo, é hora de provar menos a pessoa amada, porque às vezes Sagitário tem essa mania, né? De provar se a pessoa amada gosta mesmo. Eu vou fazer tal coisa para ver se gosta mesmo. Vou ver como é que é. Então, olha, Sagitário, não é momento de você levar a pessoa amada ao limite dela. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, porque às vezes você pode deixar escapar alguma coisa que não queira e acabar tendo alguma discussão desnecessária no relacionamento. Então, vamos ponderar e pensar no outro não como coisa nossa, mas como parte nossa, tá bom? Isso faz toda a diferença. Beleza. Quem é capricorniano aí? Agora são as previsões de Capricórnio, que são regidos por Omulu. É um orixá também bastante poderoso. Vamos lá, Ricardo. Olha, Capricórnio está numa semana tranquila, sem grandes alterações. Na verdade, o próprio Baluá é quem está respondendo o jogo e pedindo para que sabe, para de pensar um pouco negativo nas coisas. A gente sabe que as situações podem estar difíceis em várias maneiras, por conta de crise, por conta de mil coisas. O mundo já não está mais tão colorido como a gente imaginava, né? A gente está vendo suas cores reais. Mas Capricórnio, dá um tom de chumbo mais pesado para tudo isso, só vai pesar mais as situações. Então é hora de você pensar positivo, é hora de você colocar outras metas na tua cabeça e abrir-se para novas ideias, tá? Principalmente abrir-se para a família, abrir-se para amigos, abrir-se para a pessoa que você ama, baixar um pouco a guarda e entregar mais o seu sentimento na mão dos outros, sem medo de ser roubado em tua essência por isso. Tá? Você está entrando numa semana onde compartilhar é extremamente importante e vai ser vital para você. A gente tem que pensar que sozinho fica apenas quem quer, né? A gente tem mania de falar que está sozinho porque a gente quer quem a gente quer, do jeito que a gente quer.
Agora, olha a tua volta, Capricórnio, não tem ninguém que mereça de fato um abraço bem apertado? Então não espera não, tá? Dê esse abraço, é uma semana que fala de carinho. Carinho a todas as coisas que você tem atenção e que você deve fazer. Eba! Agora vamos para Aquário. Aquário, cuja regência é de Oxalá, considerado pai da criação e também o senhor da paz. E aí, quem que é aquariano aí? Vamos ver o que essa semana reserva para Aquário. Aquário essa semana aparece Iemanjá, né? É uma semana, quem está planejando férias, ou planejando viagens, ou tem plano de cruzar os ares e os mares por aí, as estradas, vai em frente, porque está tudo favorável. E também para quem trabalha viajando, né? Para quem trabalha com viagem, comércio exterior, essa parte toda, os orixás estão sorrindo, trazendo boas oportunidades. Ao mesmo tempo, no contato com as pessoas, Aquário, é hora de você respeitar mais o outro como o outro é. Tá? Pode ser que você queira ter controle sobre determinada situação, seja filho, seja amigo, relacionamento, e isso pode acabar trazendo alguns embates desnecessários. O que Iemanjá também pede é para que você mostre um pouco mais o que o seu coração sente, porque às vezes aconteceu uma determinada situação e você se ocultar numa suposta indiferença, embora você não seja indiferente, não vai ajudar a resolver situações que sejam delicadas, principalmente em família, principalmente entre quinta e sexta-feira. Então, vamos entender que o diálogo é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho. E agora a gente vai chegando em Peixes, cuja regência é de Iemanjá, a rainha do mar, a senhora das marés. E aí, quem que é pisciano? Vamos ver o que essa semana reserva para Peixes, Ricardo. Peixes vem aqui com Iemanjá e Ansan. É uma semana movida a sentimento. Então vamos lá. Pessoas de peixe que já estão comprometidas, que já estão aí namorando, que já estão dentro do relacionamento. Pelo que Iemanjá mostra, é hora de começar a pensar em relação a casamento, em relação a noivado, hora de começar a vislumbrar o futuro da relação. Porém, se você ainda está aí, que não está namorando, não está fazendo nada, é hora de você rever o porquê que está acontecendo isso. Tá? Se você quer alguém que não te quer ou se você não está realmente se abrindo para uma oportunidade que chega. Então, Iemanjá e Yansan, a força do vento sobre a força das águas, eu chamo de maré dos navegadores, a maré dos descobridores. Então, peixe, é hora de sair um pouquinho do seu lugar, é hora de deixar um pouco a postura passiva de lado e assumir aquilo que você quer, assumir realmente a nau, assumir realmente o teu navio e navegar para o mar que você acha que é teu. É uma semana onde você colocar determinação, você chega. Existem paqueras à sua volta, mas será que você está vendo? Se não está, é melhor abrir o olho, tá? Abrir o olho. Abre o olho. Gente, então é isso. A gente esteve aqui com o Ricardo Leão. Gostaria de agradecer a presença de todos. Infelizmente não foi possível responder todas as perguntas, mas agora que a gente conseguiu essa entrevista tão bacana com o Ricardo, eu vou incomodar você outras vezes. Oba! Pode incomodar, porque eu adoro. E aí vocês podem continuar enviando perguntas que a gente vai jogando, quer dizer, a gente vai acompanhando ele jogar aqui nos orixás, com os orixás, jogando os búzios. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e levado alguns ensinamentos para a vida de vocês, dessa cultura tão incrível que é o candomblé e que é a tradição esotérica que o Ricardo mostrou pra gente, tá bom? Muito obrigada, boa tarde. Obrigada. Imagina, meu amor. Obrigado obrigado a todos.